Oi gente, tudo bem? Aqui é o Caio e hoje eu tô aqui para falar para vocês hoje um pouquinho sobre os Six Viewpoints. Para esse momento teórico eu estou usando como base esse livro, que é o livro dos Viewpoints, escrito pela Tina Landau e pela Annie Bogart, com tradução aqui para o Brasil da professora Sandra Meyer. Então vamos lá, vamos desvendar um pouquinho, vamos conhecer um pouco desses Six Viewpoints, desses pontos de vista. O trabalho com os viewpoints ele foi desenvolvido por uma bailarina e coreógrafa chamada Mary Overly, na cidade de Nova York, nos Estados Unidos. E ela começa efetivamente essa pesquisa, esse trabalho, para promover uma maior expressividade nos seus bailarinos e também para que eles pudessem ter uma autonomia maior na utilização espacial. Logo, a técnica dos viewpoints, ela não se restringe somente ao espaço da aula. Existem muitos grupos de viewpoints pelo mundo que trabalham essa técnica em espaços alternativos, em espaços não convencionais. Então a ideia justamente é trabalhar essa expressividade e gerar esse movimento maior no palco. No final da década de 60, início de 70, que ela começa a desenvolver essa pesquisa. E quando a gente chega na década de 80, uma diretora de teatro, lá de Nova York também, chamada Annie Bogart, decide começar a estudar os Six Viewpoints junto com a Mary Overly. Ela se torna aluna da Mary e ela começa a entender e a conhecer um pouco mais dos viewpoints para que ela pudesse justamente aplicar essa técnica, esse treino para os seus atores, para que ela pudesse trabalhar a própria expressividade, o movimento em cena, a construção corporal, tônus muscular, com os atores também. E ela estuda por muitos anos junto com a Mary, e no final da década de 80, ela firma parceria com a Tina Landau, que é outra diretora de teatro lá de Nova York, e juntas elas começam a pesquisar, a colocar em prática o que elas aprenderam, o que elas desenvolveram dos Six Viewpoints com a Mary Overly. E elas fundam, então, o City Company, que é uma companhia de teatro que existe até hoje lá em Nova York. Dentro dessa pesquisa, a Tina Landau e a Annie Bogart, elas acabam esmiuçando e indo um pouco além dos Six Viewpoints. Então elas acabam destrinchando um pouco mais essa técnica criada pela Mary Overly. O que acontece? Elas acabam descobrindo que não são somente Six Viewpoints. Nós podemos encontrar 9 viewpoints físicos e 5 viewpoints vocais. Um trabalho não desmerece o outro, porque na verdade existe uma grande conexão entre tudo. Mas hoje eu vou estar falando especificamente dos Six Viewpoints. Só a título de curiosidade, os viewpoints desenvolvidos pela Tina e pela Annie, os físicos são os viewpoints de tempo, andamento, duração, resposta sinestésica, repetição, os viewpoints de espaço, que é a forma, o gesto, a arquitetura, relação espacial e topografia. E os viewpoints vocais são altura, dinâmica, aceleração, silêncio e timbre. Ok? Voltando para os Six Viewpoints da Mary Overly. Esse trabalho ele acaba ganhando o mundo principalmente porque a Mary ela formou muitos artistas e essas pessoas, a partir da década de 80, elas começam a viajar o mundo e trazer, levar ao mundo essa técnica dos viewpoints, que hoje em dia é muito usada como uma forma de treino criativo, como uma forma de preparação de ator, falando especificamente do teatro, certo? Então tá, os Six Viewpoints são espaço, tempo, forma, movimento, emoção e história. O espaço vai trabalhar a sua relação com o espaço, com esse lugar onde você está. É o espaço físico e eu acredito também, e eu trabalho muito com essa ideia dos espaços internos, das relações do meu corpo, desse meu espaço, com o espaço no geral, onde eu estiver trabalhando, não necessariamente numa sala. O tempo, que vai trabalhar com as dinâmicas, com as velocidades, então aceleração, pausas, caminhadas rápidas, lentas, corridas,
enfim, que trabalha essa relação do corpo com as dinâmicas de velocidade, de tempo, aceleração. Nós vamos ter a forma, que aí vai começar a brincar justamente com a construção corporal, né, do artista, que vai estar executando formas com o seu corpo, formas ainda fixas, isoladas, a caráter de pesquisa, de você conhecer as possibilidades e desenvolver o seu corpo. Em seguida, entrando no movimento, que é justamente o ligamen, né, o elo que vai ligar uma forma à outra, né, o percurso que eu faço para chegar a uma determinada forma, né, para entender esses caminhos que interligam essas formas, para que elas ganhem mobilidade. A partir disso, a gente vai começar a entrar num trabalho maior de construção, e o corpo gerando esse movimento, ele pode propor, ele pode incitar emoção. A emoção dos viewpoints, ela está ligada a sensações, sentimentos, qualidades que afloram durante essa pesquisa. Então, dentro da movimentação, pode ser uma movimentação que me remeta à alegria, uma movimentação que me remeta tristeza, ou peso, ou medo, ou frio, ou leveza. A gente vai começar a entender as emoções e como elas percorrem o corpo, aonde estão fisicamente localizadas e como eu corporifico esse trabalho de emoção através do corpo inteiro. E a partir disso, a gente acaba entrando na história, que é justamente a história que esse corpo está contando nesse momento. Que aí eu posso estar trabalhando com a ideia de peso, de tristeza, e a forma do meu corpo incita que eu estou carregando alguma coisa que quebrou. E aí eu vou entendendo o meu corpo e como ele constrói essa narrativa, né? Para que isso fique muito mais interno, muito mais presente e não seja somente um movimento pelo movimento, gesto pelo gesto. Essa pesquisa dos viewpoints, dos 6 viewpoints, ela acontece, como eu falei, em qualquer lugar, em qualquer espaço, certo? Não existe empecilhos para os viewpoints, justamente porque é uma pesquisa que vai trabalhar o seu corpo em relação, né? A relação com o lugar onde você estiver. O primeiro exercício que a gente faz é justamente trabalhando a espacialidade. Então eu vou tentar mostrar para vocês. O primeiro trabalho, lembrando que todo trabalho de corpo tem que ter um alongamentinho, uma preparação, uma concentração, respiração, fortalecimento muscular. Então eu vou fazer aqui, como eu vou fazer só como exemplo, eu não vou estar fazendo esse alongamento, ok? Então a primeira coisa é você reconhecer esse espaço onde você está e trabalhar justamente a arquitetura, a espacialidade. Então eu vou me deslocar por esse espaço caminhando em linhas paralelas, como se o chão fosse inteiramente cortado por linhas que não se cruzam, certo? Paralelas. Toda mudança de trajetória que eu vou fazer, ela tem que estar dentro de um ângulo de 90 graus, certo? Virei 90 graus, ou eu posso trabalhar com 180 graus, certo? São ângulos de 90, 180, 270, sempre trabalhando ângulos retos, certo? Não existe curva, não existe diagonal. Então é o meu corpo em relação, independentemente do formato do lugar onde eu esteja, da arquitetura desse espaço, tá? O que eu preciso imaginar são essas linhas paralelas que não se cruzam. A partir daí eu começo a brincar com as direções. Eu vou para frente, eu posso caminhar de costas, ou eu posso caminhar de lado, respeitando sempre essas linhas paralelas em que eu estou andando, certo? Sem trabalhar a forma do corpo. Meu corpo ele fica num estado de neutralidade, com tônus muscular, com presença, sim, mas ele fica mais neutro. Trabalhei a forma, trabalhei o espaço, inseri as direções, e aí eu vou entrar efetivamente no tempo. Então eu vou começar a brincar com as dinâmicas de tempo dentro desse espaço. Eu caminho em paralelas muito rápido, eu posso fazer pausas, eu posso caminhar em câmera lenta dentro dessa paralela, eu posso girar o corpo 90 graus para mudar a minha trajetória em câmera lenta, ou eu posso caminhar normal, pausa, caminho, cá, caminho, pá, certo?
Depois disso, quando eu trabalho o espaço e o tempo, vem justamente a forma. Viewpoints é um trabalho que tem muita observação. Então eu tenho que observar esse espaço onde eu estou, para que eu comece a trabalhar o meu corpo em relação a esse espaço, desenvolvendo a forma. Então aqui do lado, por exemplo, eu tenho a minha TV. O que eu posso fazer? Eu posso trabalhar o meu braço com forma paralela, ele está num ângulo de 90 graus, o meu cotovelo, em relação à TV. E eu trabalho como se eu estivesse passando a mão por essa TV. Ou eu vou trabalhar com a ideia da minha estante de livros. Então eu vou me colocar o máximo possível perto dessa altura e vou trabalhar as paralelas nos braços, na direção que eu vou, e nas pernas que vão estar num ângulo de 90 graus, certo? E aí eu vou me deslocar trabalhando essa forma. Eu posso brincar com a coluna num ângulo de 90 graus, braços abertos, esticados, sempre formando paralelas com o corpo, certo? E usando e abusando também da expressão do rosto, descobrindo paralelas na boca, na forma de olhar, nas narinas, na língua, na sobrancelha, para que você consiga pesquisar e desenvolver esse repertório, certo? Pesquisei o espaço, pesquisei o tempo, pesquisei a forma e da forma eu entro também no movimento. Então, se eu estou aqui, eu não preciso mudar drasticamente para outra forma, certo? Eu não preciso ficar nessa rigidez não, nessa construção estática, certo? Eu posso trabalhar a mobilidade. Então, daqui eu posso vir para um ângulo de 90, vou para outro ângulo de 90 e eu trabalho o movimento do meu corpo respeitando essas linhas diagonais, essas linhas paralelas, ok? Trabalhei o movimento, junto com isso eu trabalho a forma, o tempo, o espaço, gerando esse movimento. E aí eu vou entrar na emoção, que é justamente eu entender o que meu corpo, com essa movimentação, está provocando em mim. Eu estou caminhando em câmera lenta, como se eu estivesse carregando alguma coisa. Isso me gera um nível de concentração que me coloca num outro estado de presença, num momento de atenção, como se eu estivesse carregando algo delicado. Então é uma preocupação, de repente é um cuidado. Eu começo a entender o meu corpo, como ele se comunica. A partir disso eu começo a desenvolver a história. Esse personagem está carregando uma bacia de cristal e ele não pode deixar cair, por isso desse cuidado que ele tem, certo? Então aí nós trabalhamos esses 6 viewpoints. O segmento desse trabalho vai se dar agora estudando as linhas diagonais. Então todo o seu espaço ele vai ser intercortado por essas linhas fragmentadas, com ângulos com cruzamento de linhas, né? Com ângulos menores que 90 graus, maiores que 90 graus, não existem mais paralelas. Tudo é uma grande diagonal, tudo são linhas que se cruzam. A partir disso eu começo a trabalhar a direção, frente, trás, lado. Eu trabalho as dinâmicas de tempo, as velocidades, as pausas. Eu entro no estudo da forma, do meu corpo, construindo essas formas diagonais, como eu me relaciono com o espaço onde eu estou. A partir dessas formas que são mais fixas, né, eu começo a dar uma mobilidade maior, trabalhando o meu corpo em relação à diagonal, respeitando essa linha, procurando ao máximo trabalhar um movimento que traga a ideia de diagonal para o meu corpo, certo? Aí eu vou entrar na emoção que esse movimento me provoca, esse sentimento. Seguido disso, eu vou começar a construir essa história, a construir esse porquê, essa personagem. Não psicologizando, mas identificando a possibilidade dessa história, entendendo o seu corpo contando essa história. A terceira etapa desse trabalho é justamente você explorar esse espaço agora com linhas curvas, ondulares, onde não vão existir mais linhas retas, linhas diagonais. É o meu corpo dentro desse espaço explorando as curvas,
E aí eu vou começando a brincar com direções. E aí eu vou brincando com tempo. Eu começo a trabalhar câmera lenta, rápido, pausas, tudo dentro dessa ideia de círculo, de ondular. Depois disso eu entro na forma, procurando trabalhar o movimento, né, a forma do meu corpo, o máximo arredondada possível. Daqui eu entro para o movimento, que é eu ligar uma forma circular na outra, para que eu entenda o caminho que o meu corpo faz para chegar de uma forma até a outra. E aí eu vou chegar na emoção, que é eu entender o sentimento que provoca no meu corpo esse trabalho que eu estou pesquisando, que eu estou desenvolvendo. E a partir disso, entender a personagem, entender quem é essa persona que se move nesse espaço. Muito bem, para finalizar, vale a gente entender que o nosso corpo, nosso movimento, nosso cotidiano, é composto de todas as linhas. É impossível que a gente consiga fragmentar tanto assim o nosso corpo. Então é claro que quando você estiver trabalhando a paralela, consequentemente ao andar, você vai fazer uma diagonal. Quando você virar a cabeça ou transitar de uma linha diagonal para outra, você está fazendo um movimento circular, ondular. E não está errado, certo? O importante é você saber que a minha diagonal, ela está no meu braço, nos meus dedos, independentemente de eu estar fazendo uma movimentação circular. Eu estou respeitando essa diagonal. Eu estou trabalhando as paralelas, mas eu posso virar, opa, fiz uma diagonal, olha ali um círculo, para chegar em outra paralela, certo? E mesmo que eu esteja nessa posição, o meu braço ele vai formar diagonais. O importante é você saber que estou trabalhando a diagonal no braço, estou trabalhando na coluna. Aconteceu uma curva, aconteceu uma outra linha que não era. Tudo bem, é assim porque o seu corpo está em movimento, né? Ele está trabalhando. A última etapa desse trabalho de pesquisa, depois dessa pequena fragmentação das linhas, é você livremente explorar o espaço, o tempo, a forma, o movimento, a emoção e a história com qualquer linha, trocando a qualquer momento. Então você pode trabalhar uma movimentação espacial, o espaço em linhas paralelas, e o seu corpo ter formas diagonais e curvas, certo? Você tem essa liberdade de composição, de entender o que você está trabalhando e por que está trabalhando. Então aí a gente entra num trabalho maior, né, um pouquinho mais aprofundado justamente de pesquisa, onde você vai inserir, vai criar essa interdisciplinaridade entre essas linhas de trabalho, ok? Então foi mais ou menos isso, o nosso movimento histórico/prático sobre Six Viewpoints. Espero que vocês tenham curtido. Qualquer dúvida, mandem mensagem, perguntem, a gente troca figurinhas, ok? Gratidão!